Pessoal, hoje a gente vai falar sobre catarata, que é uma condição extremamente frequente e se você que está assistindo esse vídeo não tem catarata, não foi diagnosticado com catarata, saiba que com certeza ou você ou alguém do seu círculo familiar, social, vai ser diagnosticado com catarata em algum momento. Então esse é um tema extremamente frequente, extremamente relevante, porque todo mundo vai esbarrar nisso em algum momento da vida. E por ser um tema tão frequente, né, por ser tão fácil da gente acabar esbarrando nisso, eu acho importante a gente explicar um pouquinho sobre o que é de fato a catarata. Então é importante a gente entender que dentro do nosso olho a gente tem uma lente natural, tá? Eu até trouxe uma lente aqui para mostrar, para ilustrar isso pra gente. Então, essa é uma lente que a gente usa no dia a dia da prática oftalmológica, mas imagina uma lente que fica lá dentro do nosso olho que quando a gente nasce, ela é transparente. E com o passar do tempo, essa lente vai se tornando opaca, ela vai perdendo a sua transparência. Então a luz que chega lá dentro dos nossos olhos, ela vai perdendo a qualidade de visão, né? A nitidez, a definição das imagens, a sensibilidade ao contraste, as cores que eram mais vivas, elas vão ficando mais opacas, mais sem cor. Então, a catarata, ela gera sintomas visuais, ela gera uma perda de qualidade de visão. Catarata não dá dor, catarata não coça, não deixa o olho vermelho. Muito bem, então, uma vez que a gente entende que essa lente natural do olho, que é chamada cristalino, ela vai se opacificando com o tempo, a gente entende que a definição de catarata é a opacificação do cristalino. E isso não acontece da noite para o dia, né? Isso é um processo lento e gradativo. Então, existem várias fases de amadurecimento, vamos dizer assim, da catarata. Então, eu sempre gosto de deixar claro para os meus pacientes, quando eu identifico que eles começaram a apresentar a formação de catarata, que isso não é uma urgência, tá, pessoal? Catarata não é uma condição que impõe urgência na gente propor alguma intervenção, tá? Mas a gente sabe que, por ser uma condição progressiva, se nada for feito, ela vai ficando cada vez mais turva, né? A visão ela vai ficando cada vez pior, vai se deteriorando, inclusive podendo levar a uma cegueira, né? Que no caso da catarata é uma cegueira reversível, graças a Deus, a gente tem uma forma de propor uma solução definitiva para a catarata, que é a cirurgia. E quem que pode ter catarata? Então, de longe, a catarata mais frequente é a forma senil, ou seja, aquela que vem com a idade mesmo, com o próprio passar dos anos e o envelhecimento do organismo como um todo. Mas existem alguns fatores que podem acelerar a formação da catarata. O primeiro e mais comum deles é a própria exposição aos raios solares, né? A própria luz ultravioleta, ela tem a capacidade de promover essa opacificação do cristalino e acelerar esse processo. Outro fator, por exemplo, é o tabagismo, né, o cigarro. O próprio diabetes pode contribuir para a formação de catarata mais precoce até, né? O próprio uso crônico de corticoide pode contribuir para a formação de catarata mais precoce. Corticoide é uma classe de medicamentos, prednisona, hidrocortisona, dexametasona, e aí vale a gente fazer uma observação. Qualquer via de administração desses corticoides pode ser suficiente para acelerar o processo de formação da catarata. O que são vias de administração? Quer dizer, não basta ser necessariamente tomando um comprimido pela boca ou fazendo via intravenosa, o próprio uso de pomadas ou vias inalatórias, como a bombinha de asma, podem ser suficientes de forma crônica, contínua, para acelerar o processo de formação da catarata. Ou seja, de longe, a catarata senil é a forma mais frequente dessa condição. Mas existem outros casos menos frequentes, né, bem menos frequentes, que podem se apresentar, como as cataratas congênitas, ou seja, quando a criança já nasce com catarata, catarata relacionada a traumas oculares, batidas, relacionada a inflamações intraoculares, inflamações de dentro do olho, né, que são as chamadas uveites,
Todas essas formas de catarata, independente do que gerou essa opacificação, vão ter como forma de tratamento a cirurgia. E como saber se eu tenho catarata? Então, uma das formas de identificar é através dos sintomas, né? Esses que eu mencionei. A visão ela vai perdendo a sua qualidade, a definição das imagens. Mas esse é um processo que acontece muito lentamente. Então, nem sempre o paciente vai se dar conta de que a visão vem se deteriorando. Como a catarata ela é uma opacificação de uma lente que fica dentro do nosso olho, nem sempre vai ser possível a gente observar ela a olho nu, ou seja, olhando diretamente para a pessoa, nem sempre a gente vai perceber que ela tem catarata. Aliás, nos casos em que isso acontece, que é possível a gente identificar a catarata a olho nu, são casos onde a opacificação já está bastante avançada. Como regra geral, a gente vai perceber que existe essa condição através da consulta oftalmológica, avaliando através de aparelhos específicos da consulta do oftalmologista. Nessa avaliação, a gente consegue identificar com precisão se existe ou não catarata e em que estágio ela está, né, para poder tomar uma decisão ali em conjunto se é o momento de ser operada ou não. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que muitas pessoas confundem catarata com uma membrana avermelhada que às vezes pode aparecer no olho, que recobre a superfície ocular. Essa condição, às vezes as pessoas se referem a isso como carne crescida ou uma pelezinha que aparece na parte da frente do olho. Ela, na verdade, é o pterígio, tá? O pterígio, ela não tem nada a ver com a catarata, tá? Imagina que a catarata, ela tá dentro do olho e o pterígio, ele tá na superfície ocular. Então, são condições muito distintas, né? E merecem abordagens separadas. Pessoal, espero que eu tenha ajudado aí um pouco mais a vocês entenderem sobre o que se trata esse tema, né? Que é tão relevante, que é tão importante, tão comum aí, né? E deixem aqui nos comentários as suas dúvidas, não deixem de se inscrever no canal e compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa informação também, tá bom? Até a próxima!